Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se, deixa o like também para ajudar e venha hoje descobrir o que é pacto antinupcial. Bem, para você que não conhece, pacto antinupcial nada mais é que um contrato celebrado pelos nubentes, os noivos, aqueles que estão prestes a casar, para estabelecer todo o regime patrimonial que vigorará, que estará mantido durante o casamento, durante o matrimônio. Então, nada mais é que um contrato, um acordo que é feito entre os noivos para que estabeleça-se nesse contrato todos os termos relacionados aos bens, aos regimes de bens, ou seja, ao patrimônio do casal. Então, esse tipo de contrato serve apenas para ter um acordo guardado, Pedro? Não. Esse contrato ele tem uma grande importância quando o regime escolhido pelos nubentes, pelos noivos, não seja o regime estabelecido em lei. A lei, o Código Civil, estabelece o regime legal para todos aqueles que não elegerem outro regime, o regime da comunhão parcial. Agora, se no momento que você vai até um cartório que realiza casamentos, os cartórios do registro civil de pessoas naturais, e você demonstra interesse ao oficial que quer mudar o regime, ele irá lhe encaminhar a um tabelionato de notas, ou seja, a um cartório de notas perante um tabelião, um notário, para que seja feita o acordo por forma pública. É feito por escritura pública, com todo o acordo matrimonial, e é dado o nome de pacto antinupcial. Então ali você poderá eleger qualquer outro regime diferente da comunhão parcial de bens. Existem hoje no Brasil alguns regimes que podem ser utilizados à escolha dos nubentes, ou até mesmo mesclados, fazendo regimes híbridos. Existe o regime da comunhão universal, onde todos os bens se comunicam. Existe o da separação convencional de bens, o da participação final dos aquestos e o da separação obrigatória, que são imposições legais que existem para quem descumpre alguns requisitos ou outras situações específicas em lei. Então, em resumo, o pacto antinupcial, para você que é noivo, para você que é noiva, vai estabelecer o seu regime de bens no patrimônio, durante todo o seu casamento. E nesse ambiente, você deve estabelecer conscientemente todos os termos. Após estabelecido, acordado, isso tem que ser feito para ter validade. Esse contrato, para ser válido, deve ser feito perante um tabelião de notas, onde será lavrada uma escritura pública, para após o casamento será totalmente eficaz. Então, mesmo que você faça uma escritura hoje, mas antes do casamento você queira mudar aqueles termos, é possível. Você pode mudar, porque ele é válido antes do casamento, agora ele só será eficaz com as bodas, ou seja, com o casamento, com todo aquele matrimônio, com o enlace matrimonial realizado. Aí ele passa a ser eficaz durante todo o casamento. Então me diga uma coisa, Pedro, eu sou noivo e eu elegi um regime de bens diferente à época do legal, escolhi, vamos dizer aqui, o separação de bens, mas durante o casamento eu resolvi mudar. Eu posso fazer isso quebrando o acordado no pacto? Posso sim, porque pacto antinupcial, por ser um acordo pré-nupcial, um acordo antes do casamento, não impede que durante o casamento, ou seja, após a relação do casamento, após a relação estar sendo mantida, estar em continuidade, pode os consortes aí, os casados, realizarem perante o juiz, não pode mais, por escritura, alterar o regime de bens. Até agora existem projetos de leis, inclusive, que defendem a ideia de que se seja possível a retificação, a mudança, a alteração do regime de bens por escritura pública, sem necessidade de se recorrer ao Poder Judiciário. Mas até agora, até a data de publicação desse vídeo, o regime de bens após a celebração do casamento só pode ser retificado por ordem judicial. Tem que passar pelo judiciário. Então, todo o acordo que você faz no seu pacto antinupcial, por escritura pública, que vai vigorar sobre o regime de bens patrimonial, deve ser feito por um tabelião de notas, para após o casamento ter plena eficácia. Tá, Pedro, mas
só faço isso para eleger o regime de bens? Tem mais alguma necessidade, algum requisito, alguma mais importância a ser levantada? Sim, existe. O regime de bens, após eleito, e ele tem interesse público aí. A sociedade precisa saber qual é o regime de bens daquele casal. Ah, porque a turma quer saber um pouco da vida? Não. Ele quer saber, na verdade, para fins de negócios, para fins de segurança jurídica. Imagine que alguém for contratar com esse casal, ou com dos casados, ou o marido ou a mulher, e ele precisa saber o regime de bens por razões de repercussões, razões de requisitos de processo, até requisitos de anuência na compra e venda. Então, todas essas circunstâncias que a lei exige tem que estar previsto espontaneamente publicitado para o terceiro. E como é que se faz isso? Para que um terceiro tenha eficácia plena perante ele, que esse contrato, esses termos sejam eficazes, sejam oponíveis ao terceiro, para que ele tenha consciência e que ele possa alcançar saber dessa informação, tem que ser feito um registro, não só lá no casamento, de registro civil, onde você, quando faz o casamento, o oficial ele vai constar em todas as certidões que vão sair o regime estabelecido e a menção ao pacto e onde foi lavrado. Para que aquele que tem interesse em saber o regime que está vigorando no casamento, solicite uma certidão ao tabelião, ele vai fornecer para que você tome conhecimento. Agora, depois disso, para ter publicidade para fins de terceiros, acontece a partir do registro no livro auxiliar, denominado livro 3 do registro de imóveis, do primeiro domicílio do casal, para após averbar, ou seja, comunicar esse ato de registro realizado no livro 3, nos livros 2, ou seja, o livro dos imóveis desses nubentes, para que todo aquele que negociar com esse casal possa saber a origem do patrimônio, possa saber como vai negociar e todos os riscos possíveis de contratar com eles. Então saiba, em resumo, o pacto nupcial, aquele ato, aquele contrato celebrado antes do casamento, um pacto pré-nupcial, que tradicionalmente é um pacto patrimonial mais tradicional do país. Existe até, a título de curiosidade, os pactos, as convenções de união estável, onde também é possível se fazer eleições de bens. E também, hoje em dia, está muito em alta o tema da temática do contrato de namoro. Se você tiver interesse que a gente traga informações sobre esses dois temas, comenta aqui embaixo. Também, se gostou do que eu trouxe hoje, comenta aqui, opina, traz mais detalhes para a gente. E não deixa de dar aquele like para ajudar, tá? Fica na paz, um abraço e até a próxima.